Muito bem, muito bem, muito bem. Hoje estamos falando de sobre um tema bem diferente, né? Um tema que não fazia parte de maneira específica da nossa sistematização de estudo, né? Hoje vamos falar sobre a importância do perdão para a sua evolução. Como o programa tem apenas 1 hora de duração, eu vou tentar ser sucinto, resumido o máximo que eu puder, mas vou tentar ser o mais eficaz possível. Se em algum momento eu não conseguir, você depois entra em contato com a gente. E você pode entrar em contato pelo telefone lá do GETEB, 3317-3805. Você pode ligar aqui para o estúdio a hora que você quiser. O telefone aqui do estúdio é o 3317-5135. 3317-5135. Você pode ligar para cá e falar: seu Júnior, olha, aquele tema, aquele assunto, o senhor não ficou claro, não explicitou o suficiente. Quero mandar um beijo na minha amiga Solange Apolinário, que foi quem pediu esse tema aqui na rádio. A minha amiga Simone, lá de Bom Sucesso, que também ouve pela internet, apesar de hoje não estar ouvindo. Eu estou gravando em vídeo esse programa para poder colocar lá no nosso canal do YouTube e colocar também no Facebook para aqueles que não puderam acompanhar essa programação pela internet de outros bairros que possam também ouvir, né? Então foi a nossa amiga Solange que pediu e eu acho que tentarei fazer o melhor do melhor do melhor que eu consegui fazer. Se não conseguir, você faz o que eu te falei. Manda uma mensagem pra gente pro nosso Messenger lá no Facebook. Procure Walter Júnior, Estilos FM, que você vai encontrar. Vai me mandar uma mensagem, eu vou responder você. Falar: seu Júnior, não ficou claro o que o senhor disse. Só pode, por favor, falar de uma outra maneira? A gente tenta de novo. Liga 3317-5135, manda um WhatsApp. O nosso WhatsApp é o 97596-9917. 97596-9917. Manda mensagem dizendo o que você quer ouvir no próximo programa. Para a gente falar sobre a importância do perdão para a sua evolução espiritual, eu fiz um pequeno resumo aqui de 16 tópicos, que eu não vou conseguir abordá-los todos, mas poderei dizer para você inicialmente o seguinte. Você que ouve esse programa, você sabe que a reencarnação é um fato, né? Nós não estamos aqui pela primeira vez. Nós já estivemos aqui antes em outros corpos, né? Não necessariamente em outros reinos, reinos, né? O animal ou o vegetal nesse planeta. Mas em outros corpos, no sentido que nós já fomos mulheres, já fomos homens, já vivemos em outras famílias, em outras sociedades, em outras épocas, não só nesse planeta, mas em outros mundos semelhantes, planetas parecidos com a Terra, que talvez você se tivesse lembrança, talvez nem notasse diferença. Sendo assim, o que mais nos importa é se nós temos várias oportunidades para recomeçar. Se a reencarnação demonstra o imenso amor e bondade de Deus, se a reencarnação demonstra que Deus nos ama verdadeiramente, porque se Ele não nos amasse, talvez Ele não nos desse uma segunda chance. Você pensa bem, se Deus não te desse a reencarnação, se Deus não te permitisse a reencarnação, você morria nessa vida sendo quem você é, passando pelas dificuldades que você passou, sofrendo em alguns momentos de forma contundente como você sofreu, e tudo isso seria perdido, porque não haveria uma utilidade para os seus sofrimentos, para os seus aprendizados e até para as suas conquistas. Se nós vivêssemos apenas essa vida e depois que morrêssemos tudo tivesse acabado, desculpe, se depois que a gente morre tudo se acaba, eu te perguntaria, para que serviu? Para que serviu tanto sofrimento? Para que serviu tanta pancada da vida? Às vezes em que você perdeu entes queridos e chorou desesperadamente. Com que finalidade? Se nada faz sentido, se você não tem um amanhã, se não há um porvir, se não há uma consequência futura sobre aqueles que praticam o mal atualmente, sobre aqueles que já praticaram o mal, se nenhum deles tem um sofrimento na terra, então não há justiça. Como aceitar um Deus que não é justo, que não é soberanamente bom e justo? Então, aceitar e entender, estudar e aprender sobre reencarnação é principalmente aprender sobre a bondade de Deus, sobre o amor de Deus sobre todos nós. Ele nos ama tanto que nos permite nessa vida
viver essa experiência numa outra vida, viver uma outra experiência, e entre uma vida e outra você vai conquistando, como se você fosse galgando degraus numa escala evolutiva. Aos poucos você vai se transformando em uma pessoa melhor, em uma pessoa mais calma, em uma pessoa mais amorosa. Essa escala evolutiva, essa evolução através das encarnações, ela só é possível quando a gente aprende a amar. A gente só evolui quando ama. Enquanto não houver amor, não há evolução. A gente fica estacionário. Quantas vezes você teve a sensação de que está repetindo a mesma vida ou a mesma circunstância? Quantas vezes você passa por crises financeiras, sociais, familiares, sentimentais, de saúde? Quantas vezes você passa por crises e daí a pouco passa um ano, passa 2 anos e tá lá você de novo passando por uma crise semelhante? A impressão que dá é que às vezes você está se repetindo, como que se você estivesse preso num filme em que os dias se repetem. Você já percebeu isso? Parece que os dias estão se repetindo, ou as circunstâncias estão se repetindo. Se nós, nesta vida, já temos essa sensação, muitas vezes, de que já passamos por essa circunstância, já passamos por aquela circunstância, nessa vida, imagine no transcorrer de várias vidas. Quando não desenvolvemos o amor, Deus, por bondade, faz com que a gente repita a lição. Sabe aquela mãe amorosa, aquele pai dedicado, que quando o filho erra, ele pega a borracha, apaga, e mesmo que ele apague, fica um sombreado do que tinha sido escrito e pede para o filho escrever de novo, fazer de novo? É isso que acontece em nossa vida. Então Deus está sempre pedindo para a gente meio que apagar. Só que não apaga completamente, mas deixa de ficar gravado de forma contundente. Deixa de ficar visível a uma visão, a um olhar mais superficial e rasteiro. Porém, fica marcado o caderno, fica marcada a consciência. Se Deus não nos permitisse fazer de novo, para que viveríamos essas mesmas experiências várias vezes? Nessa vida, assim como em todas as outras que já se passaram e que virão ainda. Veja, irmão, essa ideia de que muitas vezes parece que você está repetindo, demonstra que nós não aprendemos ainda. Sabe, às vezes você passa por uma crise financeira, e a crise financeira você vence, e daí a 4, 5 meses você está exatamente com o mesmo problema. Às vezes é um aluguel que você não consegue pagar, às vezes é uma luz que é cortada frequentemente, às vezes é uma comida que falta na sua mesa, às vezes é um desemprego que parece que se repete. Sabe por que repete? Porque a gente não aprendeu. Porque na hora em que a gente aprender, não precisa mais repetir. Ninguém vai mais apagar o caderno para a gente escrever e tentar de novo. Você entendeu? Então essa ideia de que está se repetindo é uma demonstração de que não houve aprendizado suficiente. E que aprendizado é esse? Se é verdade, e nós aceitamos isso, que Deus é amor, que a única energia que existe no universo é a energia do amor, se hoje a física de partículas, a chamada física quântica, derivada da mecânica quântica, se a ciência hoje se debruça sobre a ideia de que existe um campo que interage com toda a matéria, em todo o cosmos, a nível macro e micro, se existe realmente uma energia cósmica universal permeando toda a obra que existe, tudo que existe à nossa volta, poderíamos dizer que essa energia é a presença de Deus. Podemos dizer que essa energia cósmica, que o Espiritismo já explicava, mas que diversas filosofias já nos apresentaram no transcorrer dos tempos, essa energia é a própria manifestação do divino. Não é Deus, porque ele está muito além disso, por incrível que pareça, mas é a manifestação de Deus. E essa energia só é alcançada quando amamos. É impossível se aproximar de Deus com ódio, com ressentimento, com mágoa no coração. É impossível você estar próximo de Deus tendo raiva, tendo ódio, brigando, se desentendendo. É impossível estar próximo de Deus no momento em que você está muito agitado, muito acelerado, muito nervoso, muito ansioso. A gente só se aproxima de Deus quando está calmo, manso e pacífico.
Para que possamos estar próximos de Deus, é necessário desenvolver as características do amor. Porque o amor acalma, o amor tranquiliza, o amor harmoniza, o amor é saudável, nos alimenta, alimenta a nossa alma. O amor faz com que a gente aceite o mundo com um olhar mais manso. O amor faz com que a gente encontre a felicidade e as bem-aventuranças com muito mais facilidade. O amor faz com que a gente entre no fluxo de energia cósmica, fazendo com que a gente possa cumprir o projeto reencarnatório, aquilo que foi prescrito, a programação existencial, como fala a conscienciologia. Então, se percebemos que todas as vezes que nós nos aproximamos do amor, coisas boas acontecem, se todas as vezes que nós nos aproximamos do amor, ou que conseguimos, com o máximo de tempo possível durante o nosso dia, estarmos em uma condição de amor e mantendo-nos o máximo de tempo possível nessa circunstância do amor, nós conseguimos ter mais paz, mais saúde, mais prosperidade, mais harmonia, mais amizades, mais companheirismos, mais amigos dos dois lados da vida? O que não seria isso se não for o próprio Deus? Se entendemos que todas as vezes que nós desenvolvemos o amor, mesmo que inicialmente com dificuldade, nós conquistamos coisas maravilhosas e aceitamos que coisas maravilhosas nos acontecem porque é Deus trabalhando, podemos então fazer uma ligação simples de que o amor nos aproxima de Deus. Quanto mais amor, mais próximos de Deus estaremos. Quanto mais e por mais tempo mantivermos um sentimento de amor fraternal, universal em nossos corações, por mais tempo manteremos Deus em nossas vidas. Se a sua casa não tem paz, ela não pode ter amor. Se a sua vida não tem harmonia, não tem a presença de Deus. Se a sua vida não consegue encontrar, se na sua vida você não encontra a prosperidade, a calma, a benevolência, a paciência, a humildade, a resignação, a tolerância, a compreensão, se na sua vida você não consegue encontrar saúde, um bom relacionamento social, um bom relacionamento familiar, é porque não tem amor. É porque não há a presença de Deus de forma efetiva. Ele é apenas uma vontade que está em nossos corações, mas não uma presença verdadeira. E veja, para que possamos encontrar esse amor que estamos falando agora, para que possamos ter uma proximidade com esse amor de forma mais veemente e sentindo com sinceridade, é preciso que você desenvolva algumas simples características. Algumas delas eu acabei de falar. Mas a mais importante, ou talvez tão importante quanto todas elas, seja o perdão. Se não houver perdão, é muito difícil que Deus permaneça. Vamos desde já fazer uma diferença, explicando que perdoar nem sempre é esquecer. Eu não estou falando para você esquecer, eu estou falando para você você conquistar o perdão. Esquecer é da mente. Perdoar é do sentimento, é do coração. Então vamos entender que perdoar é tirar o lixo, é tirar aquilo que nos intoxica. Perdoar é tirar o ódio, o sentimento de vingança, a satisfação na tristeza, na queda, na infelicidade de quem nos magoou. Perdoar é principalmente entender que o outro está num processo evolutivo assim como nós. Pois se acabamos de dizer que nós estamos evoluindo entre uma encarnação e outra para conquistarmos o amor, e é por isso que Deus apaga o caderno da nossa existência e deixa marcado algumas pequenas frases para que possamos repetir, se é por isso que nós estamos cada vez mais necessitados de voltar à Terra para aprender, é porque precisamos entender que, assim como nós, o irmão que nos ofendeu também. Assim como nós, o irmão que nos agrediu, nos magoou também.
Paulo tem uma frase maravilhosa, Paulo, um primeiro cristão de primeira hora, na carta ao povo de Coríntios, na primeira carta que ele escreve ao povo de Coríntios, no capítulo 8, versículo 32, ele nos diz, e você já sabe disso, quando eu era criança, eu falava, pensava e agia como criança. Desde que eu me tornei adulto, eu abandonei as coisas de criança. O que ele nos diz nesse texto maravilhoso? De que quando nós éramos crianças, espiritualmente falando, sentimentalmente falando, comportalmente falando, quando nós éramos e agíamos, assim nós éramos crianças. Nós éramos crianças e por isso erramos. Nós éramos crianças, por isso magoamos. Nós éramos crianças, por isso a gente não percebia o outro. A gente não via o outro. A gente não sentia que estava magoando o outro. A gente não percebia que estava ferindo o outro. Quando éramos crianças, tínhamos características de crianças. E quais são? Talvez algumas, a principal delas é o ego. O egocentrismo infantil é muito grande. A criança só olha para si, ela não olha para o outro. A criança tem que ser ensinada a partilhar os brinquedos, porque senão ela só quer para ela. A criança é imediatista, a criança quer tudo agora, ela não tem paciência. A criança não tem a noção de que é preciso conquistar, ela acha que se pega pronto. A criança acredita que tudo o que ela deseja vem pronto. Basta que ela peça, e se não derem, basta que ela grite, que ela se agite, que ela faça baderna, que ela comece a incomodar os outros, que alguém vai dar pronto, sem necessidade de conquista, sem esforço. Então uma criança é imediatista, é egocêntrica, é imatura, não tem experiência. Qualquer sofrimento para ela é uma tragédia, qualquer queda é um machucado que é insuperável. Um pequeno machucadinho para uma criança é o fim do mundo, parece que vai se esvair em sangue. Ela nunca passou pelo sofrimento, ela nunca passou pela falta de dinheiro, ela nunca passou por uma tragédia familiar, ela não sabe o que é perder um ente querido, ela não sabe o que é não ter e ter que ter para dar. Ela não sabe ainda o que é ter conquistado algo e perder. Uma criança não tem experiência de vida. Ela nunca passou pelas emoções, pelas sensações. Então, nessa parábola, podemos entender o quê? Que quando nós éramos assim, quando nós nos comportávamos assim, sem se preocupar com o outro, sem olhar que o nosso comportamento está magoando uma outra pessoa, a nossa brincadeira está sendo desagradável para alguém, o nosso comportamento está entristecendo alguém, essa minha mania, quase que um cacuete de ser sarcástico, de ser irônico ou de ser tendencioso, agressivo talvez, essa minha característica de personalidade está entristecendo alguém, mas eu não percebo que está. O meu ego é muito grande, eu sou espaçoso, então quando eu chego eu ocupo um espaço enorme, sufocando quem está à minha volta, eu não percebo o que estou fazendo, porque eu sou uma criança. Se é verdade que no momento que a gente evolui, a gente amadurece, e como Paulo em Coríntios ele nos diz, desde que eu me tornei adulto, eu abandonei as coisas de criança, se é verdade, em algum momento o ser que cresce e evolui vai deixar de ser daquela forma. Vai deixar de se preocupar com coisas de criança. Em algum momento o ser vai perceber, eu preciso me preocupar com o meu irmão. Eu preciso olhar para o outro, será que eu não estou incomodando alguém? Será que o meu comportamento, a música alta, o meu palavrão, a minha disfarçatez, a minha ironia, o meu sarcasmo, será que não está afastando as pessoas? Eu preciso me modificar, eu preciso ser uma pessoa melhor, eu preciso ser uma pessoa cada dia melhor, eu não posso continuar fazendo o que eu estou fazendo, porque isso que eu estou fazendo está atrapalhando a vida de alguém. Então, como eu estava dizendo, eu creio que tenha sido isso, seja isso que eu estava dizendo, quando nós aprendemos a amar, nos aproximamos de Deus, e o perdão é uma das características desse amor. Então, quando nós aprendemos a perdoar, nós também nos aproximamos de Deus. Mas perdoar não é esquecer. Perdoar é tirar o sentimento tóxico, é tirar o sentimento que nos envenena.
é reconstruir, ou não é assim, mas é reinterpretar, melhor dizendo, reinterpretar o que aconteceu, entendendo agora que quando eu era criança, eu também agia como criança. E se eu estou num processo de evolução, e antes de aprender o que sei hoje, eu já errei muito, eu não posso verdadeiramente condenar o meu irmão que erra. Por mais que ele tenha me magoado, eu tenho que olhar para ele como alguém que está aprendendo. Não necessariamente mais atrasado, nem adiantado do que eu, mas apenas mais um aluno da escola da vida. Mais um aluno que vai ter o seu dever de casa apagado por alguém e terá que escrever de novo. E lá na frente, em algum momento, ele vai parar, vai aprender essa verdade universal de que Deus é amor e de que o perdão é uma característica desse amor, e irá repensar sobre tudo isso que aconteceu na vida dele. E talvez nesse instante ele faça uma profunda reflexão e lembre-se de que atrapalhou você, de que magoou você, de que incomodou você. Talvez não nessa vida ele se lembre disso, talvez não nessa vida ele aprenda isso, mas lá na frente, em algum momento, entre uma aula e outra, entre uma vida e outra. E aí eu vou apresentar para você alguns detalhes que eu rabisquei aqui no meu papel. Meu programa já está acabando. Eu perdi, inclusive, eu estava gravando aqui o áudio, né, do programa, porque, como eu falei para vocês, eu estou filmando também para poder colocar no YouTube lá no coisa. E eu perdi um pouco a noção de quanto tempo já tem de programa. Eu creio que já tenha 30 minutos de programa. Eu devo ter mais 30 minutos para terminar o tema. Então, vou tentar em 30 minutos te apresentar alguns rabiscos que eu fiz aqui sobre o que estamos falando. A primeira coisa é: o perdão te ajuda a seguir em frente. O perdão é a melhor forma de seguir adiante. Com ele, com o perdão, você limpa a sua mente e não deixa o passado te dominar. Com o perdão, você adquire forças para focalizar o que você precisa. Com o perdão, você troca o remoer de sentimentos negativos do passado pela atenção do desafio do presente. O presente é o momento no qual a pessoa aprende, desenvolve e amadurece. O perdão, então, é a melhor forma de romper com o passado, superando a dor aguda do sofrimento e da rejeição. É através do perdão que o sol pode voltar a brilhar no seu coração, despertando novamente a gratidão, a alegria e a vontade de viver com amor e com paz. Então, enquanto você não perdoa, é como se você tivesse pego uma âncora e jogado naquele fenômeno, naquele evento. Alguém te ofendeu e você guardou a mágoa, guardou o sentimento. Todas as vezes que você vê a pessoa, automaticamente vem a lembrança e vem o sentimento. Em um dos programas, se não hoje, mas em algum dos programas futuros, vamos mostrar para você essa diferença entre a lembrança, o pensamento e o sentimento. O sentimento como um catalisador, um dinamizador do seu pensamento. E o que faz com que as coisas aconteçam verdadeiramente é o pensamento. O sentimento é só uma alavanca para que o pensamento se desenvolva e ganhe força. Mas, voltando ao que estávamos falando, todas as vezes que você vê a pessoa que te magoou, vem o pensamento, vem a lembrança do que aconteceu. E muitas vezes até a gente repete, fala de novo, aquela pessoa me fez isso, seu Júnior. Aquela pessoa me amargou assim, me magoou assado, ela me traiu, ela me entristeceu, ela não me pagou, ela me prejudicou, aqui e acolá. Então não só usamos a mente alicerçada ou fortalecida pelo sentimento, mas também muitas vezes verbalizamos. Daí, para completarmos o ciclo e termos uma atitude, não falta nada. E a nossa vida verdadeiramente é expressa por 3 características do nosso eu: mente, verbo e ação. Tudo que pensamos, tudo que fazemos e tudo que falamos. E só nesse pequeno evento em que você encontra uma pessoa que te magoou e você pensa e depois fala, você já está criando um fenômeno que podemos chamar de magia. Você está gerando um campo magiado, porque as suas palavras e o seu pensamento, só faltou a prática, a atitude, né? Mas o seu pensamento e as suas palavras já estão criando uma energia densa e negativa. Você verdadeiramente permite que o seu inimigo viva em você.
Você acaba muitas vezes, é assim, procurando saber da vida do fulano para saber se ele está bem ou mal, porque você quer vê-lo mal. Você quer saber se ele está prejudicado, como que uma forma de se vingar ou de se satisfazer no sofrimento do outro em face do sofrimento que ele te provocou. Então a tragédia do outro muitas vezes é a sua felicidade. E nesse momento você está fazendo o quê? Trazendo o outro para dentro de você. Isso é tão profundo que muitas vezes os fenômenos de goécia, ou seja, de magia densa, magia negra, acontecem exatamente por esse gatilho, por essa, vamos assim dizer, por esse cordão umbilical que você mantém com aquele que te entristeceu. E quando você corta esse cordão e liberta, você está livre para seguir em frente. Enquanto você não perdoar, você não conseguirá seguir em frente. Tem uma parábola do Cristo que ele nos diz, quando vier trazer sua oferta aos pés do altar e lembrar que tem algo contra o seu irmão, deixa a sua oferta aqui aos pés do altar e vai lá fazer as pazes com seu irmão, para que você não seja entregue ao juiz, ao carrasco e por aí vai. Ele quer nos dizer, então, só então, depois que fizer as pazes com seu irmão, venha e faça a sua oferta no altar. Ele quer nos ensinar o quê? Ninguém vai progredir, ninguém ficará adulto espiritualmente enquanto tiver algum sentimento a ser perdoado e corrigido. Então, uma das formas de você entender o perdão, ou perdão, melhor dizendo, uma das formas de você tentar colocar em prática, uma das razões pelas quais você deve colocar em prática o perdão, agora sim eu consegui falar a frase certa, uma das razões é que quando você tirar o sentimento, você vai romper esses grilhões que te prendem a essa pessoa e a esse passado. Seu Júnior, mas muitas vezes fui eu que cometi. Sim, então entenda que antes você errava. Quantas coisas e quantas vezes eu olho para o meu passado e falo assim, meu Deus, que vergonha que eu tenho. Eu já fiz isso, cara. Eu já fiz isso. Algumas vezes as pessoas falam comigo, fulano de tal, isso assim, assim, me prejudicou nisso, nisso, nisso. E eu me vejo na história do outro. E penso intimamente, meu Deus, eu já fiz isso. Meu pai, eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Eu já cometi esse erro. Eu não posso condenar essa pessoa porque eu fiz isso. Hoje, talvez eu não faça mais. Então eu evoluí, como disse Paulo em Coríntios. Hoje, talvez eu não repita as coisas de criança, graças a Deus. Mas naquela época, quando eu era criança, eu fiz, eu fazia, eu errava dessa maneira. Então, primeira dica, perdoe para poder seguir em frente com a sua vida livre. Lembre-se sempre que o maior beneficiário do perdão é você, não é quem está recebendo. O fato de você perdoar a pessoa ou não vai fazer nenhuma diferença na vida da pessoa. Ela vai continuar vivendo a vida dela, passando pelas experiências que ela tem que passar. Nós estamos falando aqui de você. Quem se beneficia é você. Seu Júnior, mas eu não consigo perdoar. Você sabe por que não consegue perdoar? Porque o seu ego é muito grande e a vaidade diz que você não pode ser... Ninguém pode fazer isso com você. Você não pode ser tratada desse jeito, porque você acha que você é muito mais do que verdadeiramente é. Porque você acha que você é muito mais importante, muito mais amada, muito mais respeitada, muito mais esclarecida, muito mais evoluída do que a forma como a pessoa está te tratando. E por isso, devido a esse seu ego, a sua vaidade, você diz, eu não consigo perdoar. Não consigo perdoar porque eu não aceito que me tratem assim, porque eu sou fulana de tal, ou eu sou... E aí você acha que é. Enquanto você achar que é porque você realmente não é. Porque quem é, nem sabe que é. Quem é verdadeiramente nem percebe que é. É uma coisa tão natural que não causa impressão. Agora, quando você acha que é, ou quando você quer demonstrar que é porque você não é. É apenas uma teatralização para tentar mostrar algo que ainda não conquistou.
Terceira coisa, o perdão é um ato de bom senso e inteligência. O perdão é a libertação daquele que perdoa. Como eu disse, você corta o cordão umbilical. A pessoa que não perdoa fica presa ao passado, alimentando raivas e sentimentos negativos. Todos os seus dias ficam um pouco pior porque aqueles fatos do passado teimam diminuir o prazer da sua vida. O perdão, portanto, é um ato de inteligência e bom senso. Por isso, não se iluda. Quem perdoa é quem fez o esforço para mudar. O outro continua sendo a mesma pessoa. Livre-se dos sentimentos negativos, mas mantenha o bom senso e a precaução. Por que o bom senso e a precaução? Porque, como eu te disse, perdoar é do sentimento, esquecer é da mente. Esquecer é aprender, esquecer é não ter aprendido a lição. Então é mais ou menos como se alguém tivesse te magoado e aí você não aprendeu e permite que a pessoa te magoe de novo. É como se você tivesse sido ofendido e você não aprendeu e permite que a pessoa te ofenda de novo. Então, esse fenômeno irá se repetir ad eternum, porque se você nunca aprende, é necessário que alguém apague o dever para você escrever de novo. Tá errado, tenta de novo. Tá errado, tenta de novo. Tá errado, tenta de novo. Então, é necessário que você demonstre que aprendeu. De que forma? Usando a sua inteligência e realmente esquecendo isso. Tem pessoas que não conseguem, por exemplo, se libertar de um acontecimento do passado porque uma empresa, de repente, não foi tão generosa com essa pessoa quanto ela acredita que foi com a empresa. E aí, ou que a pessoa não foi tão generosa no relacionamento amoroso quanto a pessoa acredita que foi com a outra. Quer dizer, ela percebe ou ela acredita que há um desequilíbrio entre aquilo que ela doou ou deu e aquilo que lhe foi oferecido. E aí, nesse momento, ela tem dificuldade de perdoar. Talvez seja necessário a gente perceber que errar faz parte do crescimento. Se ninguém errar, ninguém aprende, ninguém evolui, ninguém cresce. Se eu erro, o outro pode errar. E a melhor forma de você saber se você pode errar é colocando-se à disposição. Eu conheço pessoas, por exemplo, falando de empresas, conheço pessoas que reclamam demais de empresas, porque a empresa não pagou, porque a empresa não indenizou, porque a empresa não foi correta, porque a empresa não deu certo, não fez o certo. E aí tá certo, entra na justiça, pede seus direitos, faz aquilo que você acha que é certo, a lei te permite e isso não tem nada de errado. A questão é, quando essa mesma pessoa que foi contrariada ou prejudicada abre uma empresa, a primeira coisa que ela faz é não pagar o suficiente ao seu funcionário. Quando ela contrata uma mão de obra, a primeira coisa que ela faz é não pagar o justo, o certo, ou no mínimo o que seria moralmente correto. É mais ou menos como você acusa a empresa de não ser certa com você, mas você contrata um pedreiro e você sabe que a diária seria 80, 50, 100 reais e você quer dar 20 reais, porque o pedreiro está desempregado, passando necessidade. E aí você contrata um pintor que você saberia que custaria X e você quer pagar 10% de X e no final ainda quer, não, mas então eu vou te dar, faz o seguinte, eu vou te dar essa cesta básica e não te pago nada. No momento em que tinha créditos, muita severidade. No momento que tem débitos, toda complacência. Jesus já havia nos explicado isso no momento que ele diz sobre o perdão. Se eu te perdoei, você tem que perdoar o outro. E se eu descubro que você não perdoa o outro, eu vou exigir de você com todo rigor. Por isso é importante nós percebermos que o outro erra por desconhecimento, por maldade, por avareza, por ganância. Mas nós não estamos falando do outro, nós estamos falando de nós. Por inteligência, nós não devemos repetir o mesmo erro. E entender que aquele que errou terá, inevitavelmente, o que lhe é justo. Ou nós não acreditamos que Deus é justo? A própria fenômeno da reencarnação é uma demonstração de que Deus é justo. Aquele que não sofre nessa vida pelo mal que fez, sofrerá na próxima.
Quantas pessoas estão presas aí injustamente? Seu Júnior, eu cometi um erro pequeno e peguei 40 anos de prisão. Roubei uma bicicleta e estou preso 40 anos. A outra pessoa roubou, assassinou e ficou presa um dia. Os ladrões do governo não ficam presos muito pouco, enquanto eu roubo uma maçã e fico 40 anos preso. Você acha que isso é injustiça? Sim, na Terra é. Mas se fosse possível a gente fazer uma regressão e mostrar para você quem você foi na vida passada, você perceberia que na vida passada você cometeu vários erros e ninguém pegou você. Você prejudicou várias pessoas e ninguém botou a mão em você. E você morreu incólume, sem ter sofrido as consequências. E como Deus é justo, nessa vida, você terá que pagar até o último centil. Ou nós aceitamos que Deus é perfeito e maravilhoso, e é justo e soberanamente bom e amoroso, ou é melhor sermos materialistas e não acreditarmos em Deus. Hoje em dia, ser materialista é uma tremenda falta de inteligência, né? Lembremos-nos que em nossa evolução nos aproximamos dos atributos de Deus. Portanto, se Deus perdoa, devemos também perdoar. Lembre-se da parábola do filho pródigo, demonstrando que Deus é sempre misericordioso. Te sugiro a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, que está muito claro, essas informações foi de lá que eu tirei a maior parte delas. O perdão te ensina que o importante na vida é vencer a si mesmo. O perdão nos mostra que o mais importante é que a gente vença a gente mesmo. Que sejamos melhores a cada dia. Que a cada dia sejamos uma nova pessoa, melhor, mais amorosa, mais bondosa. Isso é força. Isso é força. Se cada vez que você apanhar da vida, você desviar dos seus objetivos, terá pouca chance de conquistá-los. A verdade é que o vencedor apanha e segue em frente. Segue firme para conquistar todas as qualidades e habilidades que precisa para vencer. Ele não vence seu opositor, ele vence a si próprio. Ele atinge suas metas, realiza os seus sonhos, constrói a sua história. A diferença, então, entre aquele que conquista e faz e o outro é que um apanha na vida e logo para chorar, se fazendo de vítima. Enquanto o outro apanha da vida, levanta e tenta de novo. Levanta e tenta de novo. E tenta de novo. E de novo. E de novo. Até conseguir. E a cada tentativa ele muda. Se ele não conseguiu de uma forma, ele tenta de outra forma. Se não conseguiu da outra forma, ele tenta de uma terceira. E ele vai se modificando até conseguir aquilo que ele quer. E é claro que no final desse projeto, dessa trajetória, ele não será mais a mesma pessoa. Porque cada vez que ele se levantou e tentou de novo, ele se transformou um pouco mais. Ele deixou de ser quem ele era, uma criança, e passou a ser um adulto. Evoluiu no processo. O perdão te liberta para não perder tempo com quem não te ajuda. O amor dá forças para seguir em frente. Cada vez que você apanhar, foque em superar o obstáculo e aprender com a situação. Todas as vezes que a vida bater em você, foca em superar a dificuldade. Mantenha o foco. Ficando mais forte, mais preparado, sua meta de vida estará mais próxima. Siga em frente e conquiste o que é bom. Por isso é importante perdoar. O perdão é gratidão para com Deus, que é misericordioso com todos os espíritos. Deus não quer ver ninguém judiando de outras criaturas. Então perdoar é mostrar para Deus: Senhor, eu estou tentando me aproximar de Ti. Senhor, eu aprendi. Senhor, eu estou crescendo. Veja, Pai, como eu sou um bom filho, eu tento ser um bom filho. O perdão permite o recomeço, e nada será igual ao que era antes, mas há um novo começo. Como diz a música do Lulu Santos, né? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Mas nós poderíamos completar dizendo, o que não quer dizer necessariamente que seja ruim. O fato de não ser de novo o que já foi, não quer dizer que vai ser pior. Pode ser que agora seja melhor do que antes. Perdoar significa ter responsabilidade de que cada um deve ter pelo menos
pelo perdão, deve ter pelo que se fortalece em seu coração. Que a paz caminha para dentro do seu coração e que a gratidão te ajuda a agarrá-la com firmeza. Lembre-se, você é responsável por você. Ninguém irá cruzar o umbral com você. Você vai sozinho. A morte é uma travessia que se faz só. Então você é responsável por você. Não importa se o outro perdoou, não importa se o outro entendeu, não importa se o outro evoluiu, não importa se ninguém está perdoando, você não tem nada a ver com isso. A sua preocupação é consigo, é você com Deus. Deus está olhando para você. Gandhi já havia dito uma frase linda: o perdão é bem mais viril que o castigo, porque só os fortes perdoam. Os fracos se fazem de vítima. A vitimização é uma demonstração de fraqueza. Os fortes perdoam e seguem em frente. Perdoar é uma demonstração de força. É uma demonstração, como dissemos antes, de proximidade com Deus. Quem mais evolui é quem mais perdoa ou quem consegue perdoar facilmente. E perdoar não é esquecer. Quando você encontra aquela pessoa que te magoou, revive a experiência, vivencia de novo, fala de novo e aumenta a energia sobre o que aconteceu. Você precisa reinterpretar o que aconteceu, entendendo que quem errou é apenas um ser humano. Quem errou com você é apenas um ser humano. Não é Deus, não é um anjo. Aliás, para você não sofrer, é necessário que você não crie superexpectativas sobre as pessoas. Para evitar que você sofra, não crie uma super expectativa sobre as pessoas. Às vezes é o seu filho, e seu filho fala uma palavra, você, oh meu Deus, você se rasga, se joga no chão. O meu filho, o meu próprio filho fez isso comigo. O seu filho, antes de ser seu filho, já existia. Ele não começou a vida sendo seu filho. Antes de ser seu filho, ele já tinha sido feito por Deus. Quem fez o seu filho foi Deus. Ele não começou agora. Você entende o que eu digo? Seu filho já existe, há muito tempo. Ele é uma pessoa que está só passando pela experiência com você agora. Mas na outra vida ele pode ter sido teu marido, ele pode ter sido tua irmã, ele pode ter sido tua mãe, teu pai. Teu filho já existia antes de você. Então ele traz questões a serem resolvidas. Não supervalorize. Não ache que o seu pai, porque te ofendeu, isso é absurdo, porque a minha mãe fez isso comigo, porque o meu pai... Seu pai é só uma pessoa como outra qualquer. Não é um anjo. Não supervalorize. Supervalorize se ele demonstrar que é uma pessoa evoluída. Você tem um filho que já demonstrou que é um ser evoluído. É manso, pacífico, amoroso, consciencioso, humilde, benevolente. Bom, então essa é uma criatura evoluída. Na hora que ele falar um palavrão, é uma surpresa, porque não é normal que ele haja assim. Na hora em que se ele é calmo, manso e pacífico o tempo todo, na hora que ele está meio destemperado, não é normal, porque ele não é assim. Agora, se você tem uma pessoa que frequentemente age de forma infantil, egocêntrica, egoísta, vaidosa, orgulhosa, materialista, na hora que ele age assim, é uma surpresa, por que se ofende? Você entendeu o que eu falei? Não supervalorize os relacionamentos. Nós estamos com pessoas normais. A sua esposa, o seu marido é só uma pessoa normal. Vai errar. E muitas dessas pessoas estão passando por processos obsessivos seríssimos. Sabe aquela pessoa que te magoou? Talvez quem te magoou não tenha sido nem a pessoa, tenha sido o obsessor, o espírito que você não está vendo. Que com raiva de você por algo de vidas anteriores, usou essa pessoa para te magoar. Sabe aquela pessoa que insiste em te magoar? Talvez ela esteja sendo vítima de magia, esteja passando por um processo obsessivo sério. Talvez uma ex-mulher, um ex-marido, sei lá, um amante de outra vida, está tentando infernizar a vida dessa pessoa e por isso que ela age assim destemperadamente. E até o fato de ela ser obsediada de forma tão contundente demonstra o seu primitivismo e atraso moral. Não é um ser evoluído. Nenhum de nós é. Se fôssemos seres evoluídos, não estaríamos nenhum de nós aqui. Menos faz bem. O excesso só nos prejudica.
Amém? Já estou encerrando o nosso programa dizendo o seguinte: perdoar deve ser uma prioridade na sua vida. Diz o texto do livro O Consolador, na questão 337, escrito por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, diz assim, esse texto, aliás, eu tirei de lá, desculpa, concilia-te depressa com teu adversário. Essa é a palavra do Evangelho. Mas se o adversário não estiver de acordo com o bom desejo de fraternidade, como efetuar semelhante conciliação? Cumpra cada qual o seu dever evangélico, buscando o adversário para a reconciliação precisa, olvidando a ofensa recebida, perseverando a atitude rancorosa daquele, seja a questão esquecida pela fraternidade sincera, porque o propósito de represália em si mesmo já constitui uma chaga viva para quantos o conservam no coração. O que ele quis dizer? Manter o ódio, o ressentimento é uma chaga que está no teu coração. Quem sofre é você. Guardar ressentimento é beber veneno 2 vezes. Você sentiu e agora você ressentiu. Então guardar ressentimento é guardar mágoa e beber o mesmo veneno mais de uma vez. Finalizando, vamos te dizer que o perdão, a prática do perdão repetitivo, se torna invulnerável às agressões. Porque quando você se acostuma a perdoar e entender que o outro é só uma criança, que aquele que está te ofendendo é só uma criança, pode ter a idade que for, pode ter 5 anos, mas pode ter 500, 50, 80 anos, não importa, é uma criança aos olhos de Deus. Talvez não seja uma criança nessa vida, mas como você já sabe, a idade do espírito é diferente da idade cronológica nessa vida. Uma pessoa com 80 anos pode estar vivendo a 3ª ou 4ª encarnação agora. E uma criança com 5 anos já pode ter tido mais de 100 encarnações. Quem tem mais experiência? Aquele que com 80 anos só viveu 5 vezes ou a criança de 5 anos que já viveu mais de 100? Então, percebamos que a idade do espírito é diferente da idade cronológica. Então não importa a idade da pessoa. A atitude agressiva é uma demonstração de infantilidade. E o perdão repetitivo faz com que você se desapegue do seu ego. Nada te ofende mais. Isso faz com que você fique invulnerável às agressões. Quantas vezes perdoarei o meu irmão? Perdoá-los-eis, não 7, mas 70 vezes 7. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a mansuetude, e farás, enfim, para os outros o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Não tem Ele de te perdoar sempre? E acaso conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as tuas faltas? Esse pequeno texto, que é uma transcrição do Evangelho de Jesus, está no texto de Simeão do Evangelho segundo o Espiritismo e é muito interessante para a gente entender. Finalizando, como eu disse, o perdão permite uma consciência tranquila e em paz, e perdoar os inimigos é pedir perdão a si mesmo. Perdoar os inimigos é pedir perdão a si mesmo. Perdoai para que Deus vos perdoe, porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes grande necessidade de indulgência? Quem sabe se, mergulhando em vós mesmos, não descobrireis que fostes o agressor? Quem sabe se, nessa luta que começa por um simples aborrecimento e acaba pela desavença, não foste vós a dar o primeiro golpe? Se não vos escapou uma palavra ferina, se usastes de toda a moderação necessária, sem dúvida, o vosso adversário está errado ao se mostrar tão suscetível, mas essa é ainda uma razão para serdes indulgentes e para não merecer ele a vossa reprovação. Admitamos que fosseis realmente o ofendido em certa circunstância. Quem sabe se não envenenastes o caso com represálias, fazendo degenerar numa disputa grave aquilo que facilmente poderia cair no esquecimento? Se dependeu de vós impedir as consequências e não fizestes,
sois realmente culpado. Admitamos ainda que nada tendes a reprovar na vossa conduta, e neste caso, maior o vosso mérito, se vos mostrardes clemente. O texto de Paulo, também no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meu querido amigo, minha querida irmã, o que gostaríamos que você entendesse, resumindo o programa de hoje, é que essa não é a nossa primeira vida, nós já estivemos aqui outras vezes. Aquele que te ofende hoje sem razão, muito provavelmente, é ainda uma criança, espiritualmente falando, e que precisa evoluir. E talvez o seu perdão e a sua compreensão seja o gatilho que o fará buscar uma evolução. E mais, você não sabe se aquele que te ofendeu hoje está apenas dando o troco de algo que aconteceu numa vida anterior. Nós que lá no GETEB, no Grupo Espiritualista Trabalhadores do Bem, trabalhamos com desobsessão todos os meses, cansamos de ver questões mal resolvidas de vidas anteriores, vindo à tona frequentemente, em ódios, ressentimentos, mágoas e vinganças, usando os irmãos à nossa volta para nos magoar e nos ofender. Seja como for, evolua, aprenda a entender que o outro é só um filho de Deus, que erra e que precisa crescer. Seja você o motivador dessa mudança. Mostre você que está pronto para crescer. Não estamos falando do outro. Não me importa o outro. Eu não quero saber do outro. O outro não está ouvindo esse programa. O outro não está vendo esse vídeo. Quem está nos acompanhando é você. A responsabilidade é sua. Não adianta pedir a ele o que você não tem feito. Não adianta exigir de um outro aquilo que você não faz. Hoje, João deve você, mas você deve a Joaquim, ou deveu a Alberto, ou não pagou a José, e hoje severamente quer cobrar de João. Será que isso é justo e perfeito? Será que é isso que Deus espera de cada um de nós? Não digo esquecer a dívida, mas eu digo tirar o sentimento de mágoa, tirar o sentimento de ódio. Para isso te passo uma didática. A partir de hoje, todas as vezes que você encontrar aquele que te magoou, todas as vezes que você estiver na rua ou em algum local e que aquela pessoa que te magoou verdadeiramente estiver no mesmo ambiente, você vai mentalmente, intimamente, orar essa pessoa. Todas as vezes. E a oração tem que ter o seguinte sentido: Senhor, peço o teu perdão. Essa pessoa que está à minha frente me magoou. Peço o teu perdão por ainda não ter conseguido tirar esse sentimento. Mas a partir de hoje, que essa oração ajude o meu irmão a crescer, a evoluir, a despertar, assim como eu já despertei. E aí você faz a sua oração. Seu Pai Nosso, sua Ave Maria, o que você precisar. Mas sempre que encontrar a pessoa, ore pela libertação da pessoa. Ore pelos seus inimigos. Peça que eles cresçam, que eles aprendam, que eles evoluam, que eles possam encontrar um caminho de paz assim como você tem encontrado. Que eles possam encontrar alguém que desperte-lhes a consciência como você tem conseguido. Quero agradecer ao pessoal que está me mandando mensagem pelo WhatsApp. Peço perdão de hoje não estar respondendo, nem no Facebook, que algumas pessoas estão sintonizadas na nossa estilo, falando, estou ouvindo aqui na radinho, estou ouvindo no meu radinho, estou ouvindo. Tive que tirar o pó do meu radinho que estava guardado, mas estou acompanhando. Muito obrigado, adorei o programa. Muito obrigado, Alice, muito obrigado a todo mundo que me mandou mensagem. Eu peço perdão por não responder nesse instante, porque meu programa já acabou. Agradeço a você que continuou com a gente e peço que agora você coloque sua garrafinha de água próximo do radinho e que a gente possa orar a Deus, pedindo que Ele, por misericórdia, transforme essa água em um remédio balsâmico. Muito bem, meu amigo, minha amiga. Estamos encerrando mais um programa Despertar, agradecendo a sua audiência, paciência e boa vontade, mandando, olha, um beijo no seu coração. Ouça o que eu te digo, meu irmão. O amor é algo que você precisa exercitar. Não é uma pílula que você compra na padaria, nem na farmácia.
O amor precisa ser fortalecido, como que se fosse um músculo. É necessário que você pratique o amor, que você exerça o amor, que você fale de amor, tenha atitudes e palavras de amor, de carinho, de compreensão, de perdão, de tolerância. Quanto mais você exercitar o amor, mais amor você terá em sua vida. E amor é Deus. Quanto mais amor, mais Deus. E se Deus te traz paz e felicidade, nada mais você vai precisar. Eu agora vou para casa me deliciar nos quitutes gastronômicos da minha querida esposa Mônica, aquela mulher que eu amo há mais de 30 anos, minha irmã, minha amiga, minha cúmplice. Ô, louco! Vou beijar o meu filho, meu amigo, meu irmão de caminhada, beijar minhas gatinhas e gatinhos maravilhosos, beijar meus amigos e guias espirituais que eles merecem pela paciência que têm comigo e beijar também os espíritos inimigos, pois precisam aprender o amor. Faça o mesmo na sua vida. Pratique o amor, use o amor em tudo. O amor é a única energia que existe verdadeiramente. Só o amor constrói pontes indestrutíveis. Um beijo no seu coração. Até a próxima terça. Continue na Estilos e tchau.